Qual vinho é mais gostoso? Se eu perguntar pra você qual vinho é mais gostoso, você vai saber me responder? Você saberia, assim, vem na sua cabeça algum vinho que é mais gostoso do que o outro? Olha, eu te falo que essa pergunta muita gente costuma fazer. Qual vinho é mais gostoso? Qual vinho é melhor? Qual vinho é bom? Qual vinho não é? E eu costumo responder o seguinte: não existe vinho bom, não existe vinho ruim. Não existe vinho mais ou menos, não existe vinho. Enfim, essa característica, quem determina ela ou quem determinará ela será sempre você. Por que isso? Bom, primeiramente, decidir se um vinho é bom ou ruim é uma questão muito particular, é uma questão muito de paladar. Por quê? Vamos entender da seguinte maneira. Vamos pensar que no mundo existem, claro que existe muitas uvas, muitos produtores, muitos países, regiões, estilos de produção de vinho. Vamos trazer para um conceito um pouco mais sucinto, trazer para algo mais simples, algo mais para o dia a dia. Vamos falar de um refrigerante, tá? Não é muito meu assunto, mas vamos citar como exemplo. Vamos falar de um refrigerante de laranja. Todo mundo sabe que existem alguns produtores específicos, que existem alguns rótulos de refrigerante de laranja, né, e que algumas pessoas preferem um do que outros. Já outras pessoas preferem outros do que esses uns. Né? É muito uma questão de paladar. Mas vamos começar a entender por o seguinte. Como você vai saber se o vinho é melhor ou se o vinho é ruim? É claro que para entender se o vinho é melhor ou é ruim do que o outro, é só provando. Não existe outra forma, não tem outro jeito. Então, para você conseguir diferenciar um vinho do outro, é só você literalmente abrindo duas garrafas e fazendo um comparativo dentre elas. Mas vamos entender o seguinte: assim como eu mencionei o exemplo do refrigerante de laranja, o vinho nós podemos enquadrar com o mesmo exemplo. Vamos falar, por exemplo, da América do Sul. Uma uva aqui na América do Sul que está muito famosa, que está muito na moda, que está muita gente consumindo, é a Malbec. Né? Então, o famoso Malbec argentino, qualquer Malbec que vem da Argentina, que é um país produtor, às vezes a pessoa toma porque ele é um vinho famoso, porque ele é uma uva famosa, porque é uma uva conhecida. Então, o que é interessante? Vamos falar de Argentina. Você está tomando um Malbec argentino? Experimenta um Cabernet Franc, experimenta um Cabernet Sauvignon, do Pinot Noir, do mesmo país. Aí você começa a entender a diferença de características de um vinho para o outro. Às vezes você pode pensar, poxa, eu gostei do Malbec, mas para harmonizar com um prato X, eu prefiro o Cabernet Franc. Poxa, mas se nesse prato tiver uma carne, vai melhor com o Cabernet Sauvignon. Então você começa a entender que existe a sua linha particular de entender sobre o vinho, de gostar sobre um vinho específico, sobre uma uva específica, com diferentes pratos que você está harmonizando, que você está ali degustando, que você vai comer, que você vai degustar, e aí você escolhe o vinho no estilo que você precisa. Pega uma Cabernet Sauvignon sul-americana, escolhe pelo menos um país da América do Sul e pega um Cabernet Sauvignon desse país. Pega um Cabernet Sauvignon europeu, escolhe um país aí da Europa e pega um Cabernet Sauvignon de lá. Vai para a América do Norte, escolhe um Cabernet Sauvignon da América do Norte e vinho de médio corpo ou um vinho mais encorpado. Escolheu o vinho, então vai. Eu quero um vinho de médio corpo. Entender que o Cabernet Sauvignon da América do Sul ele vai dar uma característica bem diferente do europeu, que vai ser bem diferente do americano. E aí, dentre esses três vinhos, esses três estilos que você está tomando, qual deles melhor se enquadra no seu paladar? Então, às vezes, não que o americano seja melhor que o europeu, que seja melhor que o da América do Sul. Às vezes uma característica da América do Sul você prefere do que do europeu. Mas, poxa, aquele toque amadeirado que eu tenho do americano, não encontro isso na Europa, encontro pouco na América do Sul, mas isso me agrada pouco. E aí você consegue ter a sua linha de vinhos que você gosta. Fez isso com a Cabernet Sauvignon? Prova Pinot Noir. Uma outra dica interessante de fazer com que você entenda o seu estilo, o seu gosto de vinho, faz assinatura de alguma revista, vou ir dando muitas dicas para vocês a respeito dos vinhos. E com isso você vai conseguindo ter uma ideia sobre o vinho escolhido, sobre o vinho que você toma, sobre o estilo, sobre o país. E aí você vai começar a despertar curiosidades dos diferentes vinhos que você vê no mercado. Você vai falar, poxa, esse aqui é francês, mas eu tomei um francês ontem que não estava legal, agora eu vou pegar um italiano. Poxa, provei italiano, preferi o italiano do que aquele francês. Nossa, eu prefiro o francês do que o argentino. E aí você consegue despertar essa curiosidade.
E aí a brincadeira vai ficando cada vez mais interessante, cada vez mais alegre de se praticar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha aberto um pouco mais a mente de vocês e falando um pouco mais de vinho. E não esquece de seguir a gente aqui no canal, não esquece de curtir aqui nosso vídeo, né, de compartilhar ele também para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E obrigado!